o peso da coroa, pecado, mágoa e a redenção de Davi, no auge de seu reinado. O rei Davi era um homem de poder e fé, mas também de falhas profundas. Sua história é um intrincado tecido de glória e tragédia, onde as complexas relações de sua família e reino revelam as consequências devastadoras do pecado não resolvido. Ao mergulhar no Salmo 55 e nas narrativas de sua vida, podemos entender as raízes da amargura que quase destruíram seu legado. A inação do pai e a raiz de amargura. A tragédia começou em sua própria casa. Davi, com seu vasto harém de esposas e concubinas, governava uma família tão complexa quanto seu reino. Naquela época, as esposas reais, muitas vezes de linhagem nobre, geravam herdeiros diretos ao trono, enquanto as concubinas geravam filhos sem o mesmo direito de sucessão. Essa estrutura familiar, por si só, criava tensões. Uma dessas tensões explodiu quando Anon, filho do Davi, cometeu um ato de violência sexual contra sua meia-irmã Tamar. A reação de Davi a esse crime foi uma omissão chocante. Ele não puniu Anon, nem amparou sua filha. Tamar, essa inação, plantou uma semente de ódio no coração de Absalão, irmão de Tamar. O sermão nos alerta para essa verdade dolorosa. Toda mágoa, toda diferença não resolvida, ela vai crescer. E cresceu. O ressentimento de Absalão contra seu pai e irmão o levaria, anos depois, a trair Davi e a se levantar em rebelião. A vingança de Aitofel. Quando a sabedoria se torna amargura, a rebelião de Absalão ganhou uma dimensão ainda mais sombria com o apoio de Aitofel, o conselheiro de Davi, conhecido por sua sabedoria tão divina, que seus conselhos eram como a própria resposta de Deus a uma consulta. Por trás de sua aparente lealdade, Aitofel cultivava uma mágoa profunda e pessoal contra o rei. A razão era avassaladora. Aitofel era o avô de Batseba. Quando Davi cobiçou Batseba, filha de Eli e esposa de Urias, o Hitita, menos um dos seus mais leais e valentes guerreiros. Ele destruiu a família de sua própria neta e matou o genro de Aitofel. O pecado de adultério e o assassinato de Urias não foram apenas atos contra Deus, mas uma traição devastadora que atingiu o coração da família de seu conselheiro. Incapaz de confrontar o rei, Aitofel permitiu que a mágoa o transformasse, levando-o a se tornar igual a quem odeia. Sua vingança se manifestou de forma perversa durante a rebelião de Absalão. Em um ato de retaliação que espelhou o pecado secreto de Davi, Aitofel aconselhou Absalão a ter relações com as concubinas do rei publicamente, no terraço do palácio. Esse ato profanou a honra de Davi e foi a pública replicação do seu pecado privado. O trágico fim de Aitofel, que cometeu suicídio ao ver que seu conselho não foi seguido, é um sombrio lembrete de que a ira do homem não opera a justiça de Deus e que a amargura pode levar à autodestruição. O caminho de Davi, oração e confiança em Deus, em contraste com a autodestruição de Aitofel. Davi, apesar de suas falhas, escolheu um caminho diferente. No Salmo 55, ele expressa sua angústia, perplexidade e o terror de morte que sentia diante da traição de um amigo próximo. No entanto, sua resposta não foi o ódio ou a vingança, mas a oração e a confiança inabalável em Deus. Ele clamou: "Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará." Davi entregou suas preocupações a ele, compreendendo que somente Deus poderia curar seu coração e resolver seus problemas. Essa história é um chamado poderoso para a cura de mágoas e ressentimentos, lembrando que, assim como Davi, somos todos suscetíveis a erros, mas o perdão é o caminho para a libertação. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim como Deus agiu na vida de Davi, Ele oferece a mesma graça, perdão e renovação para todos.